Meus amigos, hoje eu quero falar um tema muito delicado, um tema que muitas pessoas têm dúvidas, que é o batismo pelos mortos. Mas batizar os mortos? Eu fiquei um pouco intrigado. Eu confesso que quando estava preparando essa pesquisa, uma pesquisa curta, eu fiquei um pouco intrigado. Batizar os mortos, mas eu quero ler à luz das Escrituras para vocês entenderem como eu entendi. Por exemplo, eu peguei no Novo Testamento o livro de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3, o versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então quer dizer que, de acordo com 1 Pedro capítulo 3, Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Então existia a vida após a morte, porque os espíritos estavam num lugar. Aí eu peguei no 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: por isso mesmo o evangelho foi pregado também aos mortos. Espera um pouquinho. Pregado o evangelho aos mortos? Para que eles mesmos fossem julgados no corpo segundo o homem, os homens vivam pelo Espírito segundo Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 6. Aí eu pensei, nossa, mas como é possível as Escrituras corroborarem a doutrina do batismo pelos mortos? No livro de João, aí eu peguei o livro de João, capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Porque então, para herdar o reino de Deus, temos que ser batizados. De acordo com João 3,5, sim. Nós não podemos receber o reino de Deus sem passar pelo batismo e o Espírito Santo logo após. Isso é, não podemos ser salvos no reino de Deus, que é a salvação, se não formos batizados. Está em João 3,5, no Novo Testamento. Os homens e mulheres têm que se submeter ao batismo de acordo com João, pela água e após a água, pela imposição das mãos, o Espírito Santo, senão eles não podem entrar no reino de Deus. Eu quero falar sobre São João Crisóstomo, São João Crisóstomo, do ano 347 ao ano 407. Ele viveu no século IV. Ele foi um homem que estava bem perto dos ensinamentos dos apóstolos originais, porque é século IV. Aí eu comecei a ver o que João Crisóstomo disse. Ele contou uma história de que um catecúmeno, quando ele falecia, as pessoas colocavam esse catecúmeno numa cama, embaixo da cama eles colocavam uma pessoa viva. Vamos ver nessa história. Aí eles perguntavam para essa pessoa viva: você quer receber o batismo para entrar nos céus? Essa pessoa afirmava: sim, eu quero. E aí então ele batizava aquele homem vivo em lugar do falecido que estava em cima da cama. Quem falou isso foi São João Crisóstomo. Os marcionitas, a seita dos marcionitas. Vocês sabiam, os marcionitas eram os discípulos de Marcião, do segundo século, que houve a seita dos marcionitas. Vocês sabiam que eles também praticavam batismo pelos mortos? A existência do purgatório foi definida no primeiro concílio de Lyon, em 1274. O primeiro concílio de Lyon foi quando foi definido a existência do purgatório pelos católicos. Foi no concílio de Lyon, no concílio de Florença, de 1438 a 1445, reafirmado, e essa doutrina do concílio, da existência do purgatório, foi reafirmada no concílio de Trento, de 1545 a 1563, afirmando o quê?
que, abre aspas, as almas que neles estão detidas são aliviadas pelo sofrimento dos fiéis, ou pelo sufrágio dos fiéis, principalmente pelo sacrifício do altar, fecha aspas. Isso é o que definia, nesses concílios, a existência do purgatório. O batismo pelos mortos, ou o batismo vicário, ou o batismo por procuração, é uma prática religiosa feita pelos mormons. Os mormons fazem isso. Uma pessoa, em nome de um falecido, é batizada em nome desse falecido. Isso é chamado batismo por procuração, que é o batismo pelos mortos. Tal batismo, os mormons realizam apenas em templos considerados santos para eles, diferente das capelas que existem ao milhares. Pois bem, vocês sabiam que o batismo pelos mortos era realizado pela Igreja Católica? O batismo pelos mortos era realizado pela Igreja Católica até ser plenamente proibido pelo sexto cânone, no Concílio de Trento, no ano 397. No Concílio de Trento, a Igreja Católica suprimiu, acabou, no sexto cânone. Epifânio de Salamina, entre o ano 310 e 320, ou 403, esses anos que ele viveu, relatou que tinha ouvido dizer que entre os seguidores de Cerinto, os serintianos, se um deles morresse antes do batismo, olha, entendam, se um deles morresse antes do batismo, outro era batizado em nome dessa pessoa. Eles atingiam seu auge, foi na Ásia, tá? E também na Galácia, eles tinham na Ásia e na Galácia. Era uma tradição entre eles, entre os serintianos. Serintianos eram os seguidores de Cerinto. Então, Epifânio de Salamina que falou isso. Ele relatou isso, que ele tinha ouvido dizer que entre os serintianos, isso é, os seguidores de Cerinto, eles praticavam o batismo pelos mortos. O batismo pelos mortos era um fato praticado em alguns círculos cristãos. Círculos cristãos ortodoxos. Vocês sabiam disso? É indicado pelas decisões de segundo concílio, de 2 concílios, ao final do século IV. 2. O quarto cânone do Sínodo de Hipona, celebrado em 393, declara: a Eucaristia não será dada aos cadáveres, nem o batismo a eles conferido. Fecha aspas. 4 anos depois, essa decisão foi confirmada pelo sexto cânone do terceiro concílio de Cartago. Vocês estão entendendo? 1 Coríntios 15, 29 diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Então, por que se batizam eles pelos mortos? Aí, preparando essa pesquisa e esse vídeo, eu percebi que existe uma justiça divina. Qual é essa justiça divina? É dada a oportunidade para as pessoas, por exemplo, seus avós, bisavós, que nunca ouviram falar de Cristo. Os seus antepassados. Não é justo pela lei da justiça que eles sejam eternamente condenados por não terem sido batizados e conhecido a Cristo. Então é dada oportunidades nesse mundo espiritual. Como diz em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, e 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 6. Se a pessoa vai aceitar lá ou não, após a morte, não cabe a nós sim batizá-los. Isso que eu aprendi nessa doutrina que eu achei interessante. Vale a pena conhecê-la.